Ora, boa tarde a todos, bem-vindos. E hoje o tema que me cabe, o que é um médium, qual a sua missão? Ora, o que é um médium? O médium é aquele que tem a capacidade de sentir os espíritos, isto numa definição muito vaga. Por exemplo, Emmanuel, no livro Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acessão comum do termo. São almas que fracassaram, que continuariam sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso que tiveram. Portanto, isto é mais ou menos a definição de um médium. Um médium, portanto, para ser médium tem que ter mediunidade. Vamos ver o que é mediunidade e depois vamos ver a missão do médium. Mediunidade, há quem a considere, nós temos 5 sentidos, que é o tato, o olfato, etc. E há quem considere a mediunidade o 6º sentido. E não tardará muito, será mesmo um 6º sentido, a mediunidade. Deus deu-nos a mediunidade para ser exercida com um objetivo sério e útil. Não é para andarmos a brincar, é para sermos sérios e úteis a alguém. É um atributo ou habilidade do ser encarnado pelo qual se usa para com os desencarnados, para comunicar com os desencarnados. É a capacidade de sentir os espíritos, como eu já disse, e aquela definição que eu falei, que é um atributo ou habilidade, foi tirada do livro Evolução entre Dois Mundos, de Chico, psicografado por Chico, através de André Luiz. É-nos inerente, Allan Kardec, sobre a mediunidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, versículo 12, diz-nos assim: é-nos inerente ver, ouvir e falar. Para estudarmos a mediunidade, temos que instruí-la e temos que a educar. Temos que ter sentimentos. Na instrução, vou usar uma frase de João, no capítulo 8, versículo 32, que nos diz isto: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isto diz Jesus. Outra de Jesus, a nível dos sentimentos: amar o próximo como a nós mesmos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, na introdução, dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a sua e não fazem das suas comunicações como um mundo invisível, um passatempo. No livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item do método, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como ciência, ser aprendido a brincar. Costuma-se dizer que se aprende a brincar, mas há situações que não. No mesmo livro, no item 328, a instrução espírita não compreende somente o ensino dado pelos espíritos, mas também o estudo dos factos, abrange a teoria dos fenómenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e de que não é possível. Portanto, todos somos médiuns. Isto no domínio da mediunidade de André Luiz, através de Chico Xavier. Todos somos médiuns dentro do campo mental, que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes,
se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. O médium, além do estudo, também se educa através do desenvolvimento, praticando. Não há nada que se possa aprender ou sermos bons se também não praticarmos. A teoria só não chega. É importante, mas também temos que praticar. E podemos ver este exemplo que eu falei da educação moral do médium como o exemplo de um médium assim que praticou e muito, e ao princípio estava um bocado renitente, que eu por acaso falei nessa palestra que fiz aqui sobre a vida de Chico. Ele estava um bocado renitente e depois, com o desenvolvimento através da prática, foi um médium, como nós sabemos que foi. Quanto ao desenvolvimento, Allan Kardec classifica assim os médiuns: novatos, improdutivos, lacónicos, explícitos, experimentados, flexíveis, exclusivos, de evocação e de ditados espontâneos. Nós temos na Bíblia também alguns exemplos de fenómenos mediúnicos. Por exemplo, o decálogo de Moisés. As suas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel, e no Êxodo e no Deuterónimo. Portanto, temos na Bíblia há várias citações relativamente à mediunidade também. Do livro ainda Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Chico, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse facto médium. Pronto. Só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, uns médios têm uma aptidão especial para os fenómenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas as espécies de manifestações. E temos algumas. Temos médiuns de efeitos físicos, temos médiuns sensitivos, temos médiuns impressionáveis, audientes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, que é os de escrita direta, escreventes ou psicógrafos, que é o caso de Chico Xavier, de Divaldo, do nosso irmão Fernando. Esse livrinho que está aqui foi ele que o psicografou através do espírito João Cruz. E temos um médio que é muito querido na nossa casa, que é o Florencio, que se chamam médios de psicopictografia. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 24, versículo 12, diz-nos isto: o bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicar, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Dentro da mediunidade também podemos utilizar uma palavra que é esta, que é medionato. Eis o ápice do correto exercício da faculdade mediúnica, em cuja ação o médium já não vive, antes nele vive o Cristo, esculpindo-lhe a felicidade sem jaça de que se adorna em prol do mundo melhor em que todos laboramos. Isto diz-nos Divaldo Pereira Franco em Estudos Espíritas. Ou seja, a missão providencial dos médiuns, nesta palavra, medionato, Livro dos Médiuns, capítulo 23º. A palavra medionato foi criada pelos espíritos. A educação mediúnica deve ser entendida
como um conjunto de métodos específicos para que o médium se discipline e domine seus impulsos quando sob a influência espiritual, assumindo consciência sobre os fenómenos que viabiliza. Isto diz-nos Francisco Casageiras, curso sobre a mediunidade. Para ser médium, portanto, temos que ter alguma preparação, não é assim de um momento para o outro. Temos que ter muita força de vontade, porque nos exige, da parte física, exige-nos uma alimentação cuidada, uma higiene muito cuidada, exige-nos repouso e exige-nos abolição de vícios químicos, quer sejam medicamentos, tabaco, drogas, quer sejam vícios químicos. A nível intelectual, temos que temos que ter uma moral já bastante trabalhada e desenvolvida, não? E temos que estudar também. O estudo faz parte sempre, acompanha sempre o médium. O Espírito de São Luís, no livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230, diz-nos isto, o Espírito de São Luís: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Portanto, vejam como é que nós temos que estar preparados. E se falharmos, é preferível então rejeitarmos a verdade do que irmos espalhar depois uma única que seja mentira. Temos que estar bastante atentos quando eles, lá do alto, estão em comunicação connosco. Temos que também saber, muitas vezes, filtrar. E isso faz com treino. No livro dos Médiuns, capítulo 27, item 314, onde nada há a ganhar, nenhum interesse há em enganar. No mesmo livro, no capítulo 20, no item 228, o orgulho é quase sempre citado no médium pelos que dele se servem. Se possível, se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém quando presta o seu concurso. Por vezes há espíritos brincalhões que gostam muito de elogiar o médium e o médium deixa-se fascinar por isso, então depois estraga tudo. O médium tem que ter muito cuidado, tem que estar com muita atenção e tem que saber filtrar as mensagens que lhe são dadas. O grande desafio dos médiuns: não há vaidade, não há predominância do ego, não há prepotência, não há indisciplina. Sim ao estudo, sim à disciplina, sim a Kardec, sim a Jesus, sim à mediunidade esclarecida. Isto é através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Francisco Casageiras. O Espírito Odilon Fernandes, sobre a missão do médium. Todos os médiuns têm uma missão a cumprir e toda a missão é importante. O primeiro passo da missão é o autoconhecimento. Um médium, antes de querer exercer o seu dom, lapidar o seu talento, ajudar pessoas, precisa de se conhecer e vencer os próprios tormentos. Do livro... Não, depois isso vou deixar mais para a frente. A missão do médium, seja qual for o seu grau de mediunidade, é de ser intérprete dos espíritos, mantendo acesa a chama da fé na imortalidade. Ninguém se habilita a uma tarefa maior se não desempenha com dedicação os encargos considerados menores. Os médiuns investidos de missão especial, geralmente, não têm consciência definida sobre o trabalho que lhes cumpre desempenhar.
Os verdadeiros missionários fogem ao elogio e reconhecem a sua pequenez ante a magnitude da causa que servem. Os médiuns devem limitar-se a cumprir o seu papel, empenhando nisso o melhor dos seus esforços, conscientes de que estarão sendo os maiores beneficiados, consoante a máxima evangélica. É mais bem-aventurado dar que receber. Ninguém se queixa das suas lutas. A mediunidade é um caminho para o cimo, mas não é o único. Existem médios que passaram pela Terra quase que em completo anonimato, mas aos olhos de Deus são verdadeiros missionários do bem. Temos alguns exemplos, o maior de todos os médiuns passou pela Terra, escusado será dizer quem foi. Exatamente. Mais importante que ser médium é ser bom. Se o médium não age por amor e não pratica o bem com desprendimento e devotamento, o dom mediúnico pouco lhe valerá perante a própria existência e a sua imortalidade. E aqui vou introduzir uma situação que são aqueles médiuns que ajudam e que depois, olha, é X. Este médium está a entrar num crime de simonia. E isso não é agradável aos olhos do Pai, nem de Jesus, nem da espiritualidade superior. O que é que acontece com uma pessoa destas? Aos poucos, a mediunidade vai estagnar, vai estiolar. Ele depois deixa de conseguir. Porque não podemos estar a cobrar por uma coisa que nos foi dada. Se temos o dom da mediunidade que nos foi dado por Deus, então vamos pô-lo em prática para ajudar quem dele necessita. Ok? O Espírito Hamed diz-nos assim: a mediunidade é inerente ao processo evolutivo, faz parte da condição natural de todos os seres humanos. Não se pode impedir, pois o seu desenvolvimento vai continuar independentemente de nossos medos, ilusões e incredulidade. Nós não somos obrigados a nada. Se não quisermos usar o dom que nos foi dado, ele irá estiolar e numa próxima reencarnação, porque se ele nos foi dado é para nós o pormos em prática. Mas também temos o nosso livre-arbítrio. Eu podia vir nesta reencarnação com uma mediunidade muito desenvolvida, mas não querer pôr em prática, iria perdê-la de certeza, porque se não estudo, se não pratico o que não praticamos, vamos perder o jeito. E iria estiolar, seria uma reencarnação possivelmente perdida e numa próxima viria tentar fazer. Quem sabe se não seria uma prova minha eu ter que ser médium, mas pronto, não quis. É a minha opinião, tenho o meu livre-arbítrio, mas depois prestaria contas quando desencarnasse. Por exemplo, dando o exemplo de Chico Xavier, o seu mandato mediúnico foi planeado previamente. Emmanuel, seu espírito guia, apresentou-se e informou existir um compromisso da realização psicográfica de 150 livros. E Chico, entre 1938 e 1995, cumpriu essa missão. Porque Chico, até 10 de dezembro de 1996, psicografou 402 livros. E se fosse considerado o autor dos mesmos, isto é só apenas um exemplo, seria se calhar hoje o maior gênio literário. Porque não há nenhum autor de livros que tenha escrito 402 obras. Nem em prémios nobres, nem sei se em prémios nobres da literatura. E Chico conseguiu psicografá-los, pronto, com a ajuda dos espíritos. E temos outros médiuns fantásticos, a Divaldo, através de Joana, sobretudo, Florencio, a obra de Florencio. E lá está, a obra de Chico foi para ajudar. Divaldo, com os livros que vende, entre aspas, digamos, reverte tudo para a maçã do caminho. Florencio, todo o dinheiro que faz com os quadros, reverte para quem? Para a obra Sheila, que é a obra dele,
que apoia uma série de famílias, Divaldo apoia uma série de famílias e crianças. Portanto, eles estão a dar o que receberam. Criaram uma obra, pronto, e a isso tem que ser louvado, e é uma obra, pronto, a minha filha conhece a obra de Florencio e diz que é uma coisa extraordinária. Já lá esteve, diz que é uma obra fantástica. E pronto, através do dom deles, fazem coisas bonitas, desde os livros a quadros, que são depois vendidos, e o dinheiro reverte precisamente para apoiar quem neste momento necessita. Hoje eles, como há bocado disse aqui a Isabel, hoje eles, amanhã poderemos ser nós. De Chico, para acabar com uma mensagem através de Emmanuel, através de Chico: venha exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda na vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos lavores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobiliante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com serenidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança, numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria responsabilidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. E pela vossa atenção e pela vossa paciência de me escutar, muito obrigado.